Inspiradas pelos temores de invasores estrangeiros, as histórias de invasão alienígena datam dos primórdios da ficção científica. Mas em 96 chegava aos cinemas aquele que talvez fosse um dos filmes de invasão mais excêntricos de todos os tempos, uma sátira cheia de grandes estrelas e humor escrachado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje é dia de falar de um filme que teve suas origens em uma série de cards nos anos 60 e se tornou uma das obras mais divisoras de opiniões da carreira do diretor Tim Burton. Roda a vinheta porque hoje é dia de falar de Marte Ataca. O final dos anos 1800 foi um período de grande insegurança para a humanidade, quando tensões crescentes entre os poderes imperiais da Europa estabeleciam as raízes da Primeira Guerra Mundial. A sensação de vulnerabilidade e o medo de uma invasão estrangeira repentina que se espalhavam pela Grã-Bretanha logo começaram a refletir na literatura da época. Em 1871 foi lançado no Reino Unido The Battle of Dorking, escrito pelo oficial do exército George Tompkins Chesney, novela que retratava a história de uma invasão na costa sul da Inglaterra por um país de língua alemã chamado apenas de O Inimigo. A novela, publicada inicialmente na Blackwood Magazine, foi um sucesso imediato e marcou o estabelecimento de um gênero literário conhecido como literatura de invasão, que se baseava fortemente nessa constante sensação de falta de proteção da época para contar as suas histórias. Entre 1871 e o início da Primeira Guerra, foram publicadas mais de 400 histórias do gênero, que dominaram as vendas em vários países do Ocidente. E foi durante esse período, em 1897, que H.G. Wells publicou A Guerra dos Mundos. Obra que foi muito além das costumeiras invasões internacionais tão retratadas nesse gênero literário, introduzindo uma invasão interplanetária. Em Guerra dos Mundos, marcianos invadem a Terra após o seu planeta começar a sofrer com falta de recursos. Com equipamentos muito mais avançados do que os terráqueos, os seus ataques logo trazem caos e destruição ao planeta, ameaçando o futuro da humanidade. Mas tudo muda quando esses aliens começam a morrer de forma aparentemente sem explicação. O motivo foram as bactérias encontradas na nossa atmosfera, para as quais os sistemas imunológicos dos marcianos não estavam preparados. Guerra dos Mundos foi uma das obras mais influentes da ficção científica, estabelecendo padrões que depois foram reproduzidos em várias histórias de invasão alienígena. Cada vez mais populares, elas seguiram refletindo muitas vezes esse medo da invasão por desconhecidos, estejam eles atacando com suas armas ultra avançadas ou se infiltrando na nossa sociedade em uma tentativa de dominação. Em 1962, a humanidade passou por mais um momento de grande tensão, quando aconteceu a crise dos mísseis de Cuba. O confronto de 13 dias entre os Estados Unidos e a União Soviética deixou a Guerra Fria bem próxima de se tornar uma guerra nuclear, o que reforçou nos Estados Unidos o medo de invasores e a sensação de que eles precisavam ser destruídos, assim como o medo da energia atômica, que na época também já era bastante presente. E foi durante esse período que a Topps estava lançando a controversa série de cartões colecionáveis Mars Attacks. Inspirada em uma capa do artista Wally Wood para a edição 16 da revista World Science, a coleção era composta por 55 cartas que contavam a história de uma invasão marciana na Terra com o intuito de colonizar o planeta, já que Marte estava prestes a explodir por conta de pressões atômicas acumuladas no seu interior. Depois de sofrer muito nas mãos dos aliens e dos seus insetos gigantes, os humanos finalmente contra-atacam de forma heróica, indo até o planeta vermelho e eliminando as forças marcianas restantes antes de Marte ir pelos ares.
As cartas continham o design do próprio Wood e de Bob Powell, com pinturas de Norman Saunders, enquanto na parte de trás vinham detalhes da história escrita por Lane Brown e Woody Gelman. E as suas imagens se destacavam por serem bastante gráficas, com cenas de violência, pessoas e animais em chamas e até mesmo implicações sexuais. Tudo isso acompanhado de um humor bastante sarcástico, inspirado pela ousadíssima revista Mad. Só que a Topps direcionou essas cartas para um público infantil, em 1962, e as crianças adoraram. Quando os pais viram aquelas cartas cheias de violência sendo vendidas para os seus filhos, cartas onde invasores causavam um massacre, eles ficaram horrorizados. A repercussão negativa foi tanta que a empresa se propôs a redesenhar 13 dessas cartas em versões menos controversas. Só que não teve jeito. Antes que elas pudessem ser reimpressas, teve um promotor em Connecticut que começou a pressionar a Topps e eles decidiram então encerrar a impressão da série. Com muitas das cartas destruídas pelos pais indignados e o fim da sua impressão, os cards de Marte Ataca se tornaram itens raros e começaram a ser vendidos a preços consideravelmente altos para colecionadores. Só que esse não foi o fim da linha para os marcianos cabeçudos. A partir dos anos 80, Marte Ataca ganhou não apenas reimpressões das cartas clássicas, mas também novas cartas, incluindo uma sequência comemorativa de 55 anos chamada Mars Attacks The Revenge, lançada em 2017, e adaptações em diferentes formatos, como quadrinhos, livros, e a que certamente é a mais notável de todas, um filme dirigido por Tim Burton. As tentativas de adaptar Marte Ataca para o cinema surgiram ainda nos anos 80, mas foi só em 93, quando Jonathan James apresentou uma proposta de roteiro ao diretor Tim Burton, que a ideia finalmente começou a sair do papel, literalmente. Burton estava em um momento bastante positivo na sua carreira, após dirigir Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura e 2 bons filmes do Batman muito antes dos super-heróis dominarem o cinema. Além disso, na época, ele estava trabalhando em uma comédia biográfica do Ed Wood, diretor responsável por filmes de ficção científica e terror de baixo orçamento e qualidade um tanto duvidosos, mas que ganharam status de cult, como Plan 9 from Outer Space e A Noiva do Monstro. E Burton viu em Marte Ataca a oportunidade perfeita para homenagear a obra de Wood, assim como outros clássicos da ficção científica dos anos 50. Para isso, ele abraçaria totalmente o espírito dos cards da Topps, chutando as convenções da época em uma sátira caótica e cheia de violência cartunesca. Marte Ataca chegou aos cinemas em 1996, 6 meses após o popular Independence Day. Só que a obra de Burton não tinha nada de protagonistas carismáticos ou uma humanidade heróica diante de uma invasão alienígena. Na verdade, ele segue totalmente fora da curva dos blockbusters, retratando toda a invasão com um humor ácido e até mais carregado do que os cards da Topps. O filme começa com uma frota de discos voadores vindo em direção à Terra e os seres humanos se preparando para um momento histórico, o nosso primeiro contato com alienígenas. Quando as naves chegam à Terra, o embaixador de Marte declara que eles vieram em paz, o que deixa os seres humanos eufóricos. Até que um hippie solta uma pomba, o símbolo da paz, e tudo vai por água abaixo. Ao avistar a ave, os marcianos começam a matar todo mundo e dão início a uma grande invasão que toma proporções globais. Com um elenco composto por diversas estrelas como Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan e Michael J. Fox, Marte Ataca é cheio de personagens caricatos e nada carismáticos, dignos de nos fazerem torcer pelos vilões. E isso foi um problema inicialmente. Nenhum ator ou atriz grande da época queria fazer personagens que fossem uns idiotas egocêntricos. As coisas chegaram ao ponto do cancelamento do filme ser cogitado, até que o Tim Burton procurou pelo Jack Nicholson,
que já tinha trabalhado com ele anteriormente no Batman de 89. E o ator gostou tanto da proposta que ele não quis fazer mas 2 personagens. Depois de Nicholson, um ganhador de Oscar, entrar pro elenco, foi só questão de tempo até outros figurões começarem a aparecer. Os efeitos especiais parecem bastante baratos para sua época, e em parte isso foi intencional. Inicialmente, Burton queria que os aliens fossem feitos em stop motion, homenageando o trabalho do lendário artista e mago do stop motion Ray Harryhausen, o responsável pelas animações de clássicos como O Jazão e os Argonautas e da ficção científica A Invasão dos Discos Voadores. Porém, as animações em stop motion iam levar o orçamento do filme para 100 milhões de dólares, e a Warner não queria liberar mais do que 75 milhões. Então, um dos produtores convenceu o diretor a usar aliens feitos em computação gráfica, feitos pela Industrial Light and Magic, a mesma responsável por Jumanji. Já as cenas de destruição foram feitas usando efeitos práticos em maquetes e um vídeo de demolição real. Exatamente, a cena da queda do hotel do personagem Art Land utiliza trechos de vídeo do momento da demolição do hotel e cassino Landmark em Nevada, uma construção que Burton fez questão de imortalizar no seu filme. Obviamente foram feitas também várias referências aos cards, com adaptações de algumas das suas artes ao longo do filme e a presença de apetrechos alienígenas, como o robô gigante, um raio encolhedor e até mesmo a icônica Mulher Marciana, que veio da capa de um quadrinho publicado pela Topps em 94. Para reforçar a ambientação de ficção científica dos anos 50, Burton optou por retratar o exército com uniformes e equipamentos dessa época, mesmo a história acontecendo nos anos 90. Os discos voadores também receberam um visual mais cinquentista, baseado no filme A Invasão dos Discos Voadores. Marte Ataca aposta em um humor subversivo que satiriza também os clichês dos filmes de desastre. Os habituais heróis, como o exército, o presidente dos Estados Unidos e os cientistas, se mostram totalmente despreparados para lidar com aquela invasão, convictos de que era possível encontrar uma solução diplomática. Mas toda tentativa de estabelecer a paz acaba em humanos virando churrasco nas mãos dos marcianos, que aparentemente vieram para a Terra com o único objetivo de causar baderna e se divertir às custas do desespero dos humanos. Don't run. We are your friends. Pierce Brosnan, que na época já havia assumido o terno do agente James Bond, faz o cientista e potencial galã do filme, que acaba de forma nada gloriosa, vendo seu interesse romântico ter a cabeça implantada em um chihuahua. Já Jack Black, ainda em início de carreira, faz o jovem recruta do exército, o orgulho da família, que não demora para virar uma pilha de ossos queimados. O famoso míssil nuclear, o último recurso, bom, ele também não é muito efetivo. Isso porque Marte Ataca não é um filme sobre humanos contra marcianos, tanto que o motivo da invasão nem é explicado em momento algum. Na verdade, o filme é uma crítica a como os seres humanos reagem diante de situações de pânico ou estressantes, sobre o que nós estamos realmente preocupados em proteger. Por isso, os sobreviventes são aqueles que você menos imagina, indivíduos que não se importavam em se tornar heróis condecorados por terem lutado para proteger o Estado, mas sim aqueles que se empenharam em salvar os seus amigos ou as pessoas que eles amavam. No fim, quando o personagem Byron inesperadamente retorna para sua família depois de ter sido nocauteado pelos alienígenas, vemos as pessoas ali limpando a bagunça e tentando reconstruir o que foi destruído, uma alusão às comunidades de pessoas comuns que sempre buscam recomeçar, mesmo após os grandes desastres com os quais aqueles no poder, mais preocupados com as suas instituições, são totalmente incapazes de lidar.
O filme também subverte na representação dos alienígenas, que não são apenas malvados, mas também bastante sarcásticos e divertidos, além de, claro, dar umas belas alfinetadas no chauvinismo americano. Earth and Mars together. Até mesmo a vitória dos humanos no final acontece de forma totalmente acidental e nada gloriosa. Assim como na obra de Wells, os marcianos são derrotados por algo totalmente inesperado, em Marte Ataca, um garoto pobre e a sua avó descobrem por acaso o grande ponto fraco daquelas criaturas de cérebros enormes. Os impressionantes agudos de Slim Whitman, o cantor favorito da senhorinha, eram capazes de fazer as cabeças dos alienígenas explodirem. Ok, pode não ser a solução mais original. Os amantes de filmes B certamente vão se lembrar do Ataque dos Tomates Assassinos, onde o grande segredo para derrotar os tomates era a música Pubert Love, que fazia eles encolherem e ficarem inofensivos. Mesmo tendo sido um fracasso nas bilheterias e com a crítica, afinal as pessoas não estavam preparadas para um filme como aquele, Marte Ataca é hoje celebrado como um clássico cult rebelde, que parodiava o cinema blockbuster com um cinismo e um humor escrachado e misantropo que talvez só pudessem ter vindo da mente de Tim Burton. Ele foi o pioneiro para um tipo de sátira que posteriormente ganharia o cinema com produções como Pânico, Zumbilândia e até mesmo a animação Shrek. Quem viu Deadpool 2 certamente se surpreendeu quando foi revelado que o Vanisher, um personagem invisível e que dura pouquíssimos segundos no filme, era o ator Brad Pitt. Assim como certamente muitos se surpreenderam quando Danny DeVito, no auge da sua carreira, fez um personagem sem nome e que logo é eliminado pelos aliens em Marte Ataca. A influência desse tipo de sátira chegou até mesmo nos videogames, com um bom exemplo sendo o jogo Destroy All Humans, lançado para PlayStation 2 e Xbox em 2005 e que em 2020 ganhou um remaster para plataformas mais modernas. A série de jogos é uma paródia dos antigos filmes de invasão alienígena, assim como da cultura pop, modos de vida e da política dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. Mas nele você não controla um herói humano, e sim um dos alienígenas da raça Furon, que vem à Terra para resgatar o seu irmão capturado e, como diz o título, destruir todos os humanos usando as suas tecnologias ultra avançadas. Se você gosta de jogos e de Marte Ataca, certamente vai curtir a experiência caótica que é Destroy All Humans. Até hoje, Marte Ataca é um filme que divide opiniões, com muitos críticos afirmando ser uma obra de humor duvidoso e pretensiosa demais para o que ela se propõe, mas é inegável que ela se saiu bem em evocar o espírito da ficção científica B dos anos 50, na forma de uma sátira que algumas vezes é até comparada ao clássico de Kubrick, Doutor Fantástico. Eu particularmente acredito que esse é um filme que nunca teve a intenção de figurar entre os grandes blockbusters do cinema. Acho que a intenção do Tim Burton com esse filme foi oferecer uma experiência explosiva e divertida, só que mais direcionada aos fãs dos antigos filmes de invasão alienígena. Por bem ou por mal, Marte Ataca foi um ponto bastante marcante na carreira do Tim Burton, e o filme é tão excêntrico que até hoje muitos se questionam como a Warner aceitou financiar um projeto como esse. Será que foram os sucessos anteriores de Tim Burton? Ou influência dos marcianos? Comentem aí o que vocês acham e eu quero saber também qual é a opinião de vocês sobre esse filme. Para muito mais sobre ficção científica é só ficar ligado aqui no Central Pandora e até a próxima!